Vamos continuar, vamos continuar, né? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Do versículo 1 ao versículo 6. Todos abriram? Todos encontraram? Certo? A palavra do Senhor diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Mais uma vez, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Nós somos gratos, ó Deus, por podermos aqui, ó Pai, livremente compartilharmos dela, refletirmos nela, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, ó Deus. Te peço nesse momento que teu Espírito nos convença dessa verdade, que através da tua palavra, Senhor, nós venhamos, ó Pai, sair daqui não da maneira que nós entramos, que ela venha nos transformar, que ela venha alcançar o nosso coração, gerando transformação na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que tanto falhamos, Senhor, que tanto pecamos contra Ti. É assim que nós choramos e te agradecemos, no nome do teu santo Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, por algum motivo, fazerem alguma cópia autenticada. Hoje tem muita gente que faz, para que não ande com os documentos originais, seja carteira de identidade, CPF ou de motorista, para não perder esses documentos originais, eles precisam andar com uma cópia, certo? Só que eles não podem andar com uma cópia qualquer. É necessário uma cópia autenticada em cartório, senão essa cópia não tem validade alguma. Eu, por exemplo, trabalho em uma empresa onde eu preciso levar para o cliente uma cópia do nosso contrato. Só que esse contrato só será firmado, só será validado, se ele tiver uma autenticação do cartório. Porque como eu não posso levar o contrato original da empresa, eu preciso levar uma cópia. Só que essa cópia só irá servir se ela for autenticada no cartório. Então, por que eu estou falando de cópia? Né? Por que eu estou trazendo essa história? Porque é disso que se trata essa história, ou esse relato de Paulo
em relação à igreja de Tessalônica. Paulo fala que eles são imitadores de Deus. Que eles são, de Deus não, do Senhor. E quando Paulo fala Senhor, ele fala de Jesus Cristo. Aquela igreja, por conta das suas características, se tornou uma igreja muito parecida com Jesus Cristo. Só que é interessante nós falarmos de cópia e eu trazer esse exemplo, porque eles são verdadeiros imitadores de Jesus. Verdadeiras cópias autênticas de Jesus. E é disso que nós vamos falar hoje, sobre sermos cópias autênticas do nosso Senhor Jesus. Já que somos discípulos dele, nós precisamos a cada dia mais parecermos com Ele. Portanto, dentre muitos que querem parecer com Jesus e buscam uma aparência física, que buscam um dialeto evangeliquez ou coisas parecidas, fazem questão de mostrar e andar com a Bíblia na mão, mas de fato não o conhecem. Nós, diferentemente disso, queremos conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo e buscarmos, assim como a igreja de Tessalônica, sermos cópias autênticas do nosso Senhor. E é disso que nós vamos falar hoje. É disso que nós vamos falar hoje. Essa igreja, o apóstolo Paulo cita 3 características que explicam essa notória alegria do apóstolo Paulo na sua escrita. Essas 3 características fizeram com que o apóstolo Paulo chegasse à conclusão de que aquela igreja era uma comunidade de eleitos, uma comunidade de imitadores do Senhor, uma comunidade, como nós já falamos aqui, de uma autêntica cópia do nosso Mestre. Que 3 características eram essas? Que 3 características são essas que o apóstolo Paulo descreve, que faz com que ele chegue a essa conclusão? É o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a esperança proveniente, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas 3 características foram determinantes para esse veredito de Paulo e certamente para a aprovação do nosso Senhor. Qual era o contexto que Paulo escreveu essa carta? O apóstolo Paulo escreveu essa carta da cidade de Corinto. Ele acabava de receber notícias do seu aliado, do seu parceiro Timóteo, em relação à igreja de Tessalônica. Para quem não sabe, está relatado em Atos 17. O apóstolo Paulo, em muitas das suas viagens, chega a Tessalônica, que é capital da Macedônia, para pregar o evangelho, para fundar uma igreja naquele lugar. Ele passa aproximadamente 8 meses naquela obra, até que foi interrompido por perseguições por parte de uma facção de judeus que eram aliados ao Império Romano. E havia um decreto por parte de César para que fossem perseguidos todos aqueles que pregassem o evangelho, que anunciassem uma ideia de um rei que não fosse o imperador. E o apóstolo Paulo era exatamente esse homem que estava pregando essa mensagem e que, por conta disso, aquela igreja que foi fundada durante esse período estava sofrendo perseguições, a ponto de Paulo ter que fugir daquele local. Então, Paulo foge, passa por Bereia, passa por Atenas e vai para Corinto. Timóteo se encontra com ele, então ele escreve essa carta
para a igreja de Tessalônica. Então, meus irmãos, sem mais, vamos explorar as características que fizeram Deus e Paulo se alegrarem e certificarem a igreja de Tessalônica, como cópias autênticas de Jesus. Como nós já falamos, a primeira característica é a fé daquela igreja. Paulo, ele tem uma intenção de relatar as qualidades dessa igreja dentro de uma ordem cronológica no texto. Ele começa pela fé. A fé que nasceu mediante a pregação do evangelho na sua difícil passagem por lá. Após receberem com alegria a mensagem do evangelho, apesar do seu contexto difícil, sofrido, sua fé resultou em um trabalho bem-sucedido de propagação da mensagem do Senhor. A fé da igreja de Tessalônica não era teórica, meus irmãos. Não era uma fé que ficava só no discurso. Era uma fé operante. Era uma fé que evidenciava obras relevantes para o seu tempo. A ponto de, por toda a parte, o texto relata, você pode ler todo o capítulo, por toda a parte, na Macedônia e além da Macedônia, a fé dos tessalonicenses se tornou conhecida, a ponto de todos saberem a respeito de como aquela igreja recebeu o apóstolo Paulo e Silas, a ponto de todos saberem da sua conversão, da conversão daquele povo, que abandonou os ídolos daquele tempo, daquela cultura, a fim de servir ao Deus vivo. Olha o que a fé dessa igreja gerou no seu tempo. Então, meus irmãos, para sermos cópias autênticas de Jesus, para sermos a cada dia mais parecidos com Jesus, nós precisamos entender que a nossa fé precisa produzir em nós obras que evidenciam, primeiramente, o abandono dos nossos ídolos. E quando eu falo ídolos, igreja, eu não falo tão somente de abandonarmos as nossas crenças nos santos da Igreja Católica. Eu falo de uma fé que nos faz deixarmos e largarmos práticas que temos que desagradam ao coração de Deus. Talvez não seja um santo que você idolatre, mas talvez seja o dinheiro que você idolatre. Talvez você trabalhe e corra atrás mais do que você precisa a ponto de abandonar a sua família por conta de dinheiro. Talvez o seu ídolo seja o álcool, que tem devastado a sua família e as relações dentro da sua casa. Talvez o seu ídolo seja a prostituição, a imoralidade sexual. A fé da igreja de Tessalônica foi capaz de fazê-los abandonar os ídolos da sua cultura, abandonar as imagens, abandonar práticas que os ídolos exigiam para que fossem adorados, práticas de imoralidade sexual, por exemplo. A nossa fé precisa produzir em nós um coração arrependido, verdadeiramente arrependido, para que possamos ser cópias autênticas do nosso Senhor Jesus Cristo. E o mundo, a Macedônia, e além da Macedônia, conhecia
esse fato, o fato de que a igreja de Tessalônica abandonou práticas do passado, práticas antigas, e passou a viver em servidão ao Deus vivo e verdadeiro. Amém, igreja? Nós precisamos entender que a nossa fé precisa gerar obras que evidenciam a nossa exclusiva servidão ao Deus vivo e verdadeiro. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ser cópia de Jesus. Não dá para ser uma cópia autêntica de Jesus e servir a dois senhores. Não dá para servir ao pecado e ao mesmo tempo servir ao Senhor Jesus Cristo. Se a sua fé não te leva a refletir sobre as suas práticas, sobre o seu pecado, sobre para quem de fato você está servindo, se você serve aos seus desejos mais íntimos, às suas cobiças mais profundas, você não serve ao Senhor Jesus Cristo, porque a nossa fé precisa nos levar ao entendimento que o nosso único Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é Jesus Cristo, e Ele sim vai nos levar a uma morte para os nossos próprios desejos, para que nós possamos viver a vontade dEle. E isso precisa dar testemunho. Isso vai refletir para as pessoas. Como nós já lemos, a fé da igreja de Tessalônica impactou, foi vista por muitos, muitos souberam do que a fé da igreja de Tessalônica produziu neles, realizou neles, e onde eles estavam, todos sabiam, eles pregavam, eles falavam, as obras aconteciam. O nosso testemunho, ele precisa ser intencional e ele precisa ser prático. Só assim faremos nossa fé conhecida por todos. Desse modo, nos tornaremos, de fato, cópias autênticas de Jesus. Eu te pergunto, meu irmão, a sua fé está viva? Sua fé está viva? Tem gente sendo abençoada com as obras provenientes da sua fé, da sua crença? As pessoas sabem que você serve ao Deus vivo e verdadeiro? Eu quero lembrá-los que evidenciar a fé no contexto de Tessalônica significava morte. Vocês lembram que eles eram perseguidos? Havia um decreto do Estado para prender todo aquele que confessava Jesus como Messias, como Rei dos judeus. Nós estamos em um contexto totalmente diferente disso. Se você confessar a Jesus, se você professar a sua fé, se você realizar obras para a glória de Deus, você não será morto onde você estiver. Aqui no Brasil, não. Então, por que o irmão da esquina, que os nossos vizinhos não sabem da nossa fé, não veem obras sendo realizadas para a glória de Deus? A fé sem obras, ela é morta. E definitivamente, a fé dos tessalonicenses era viva e se movimentava a ponto de gerar um impacto, e todos na Macedônia e para além da Macedônia ouviram falar das obras realizadas por essa igreja. Se queremos ser cópias autênticas de Jesus, precisamos nos mover pela fé
nos arrepender dos nossos pecados, abandonar os nossos ídolos e fazer conhecidas as nossas obras para a glória de Deus. Amém? Após a fé, o amor vem em seguida, nessa ordem que Paulo traça em seus versos. Meus irmãos, aquela igreja, ela amava como autênticas cópias de Jesus. Eu gosto da versão da Bíblia da Almeida, que diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. O que é que isso significa? Meus irmãos, eles amavam com desprendimento das suas vontades e desejos. Aquela igreja, meus irmãos, eles amavam sem interesses egoístas. Eles amavam como quem visa, em primeiro lugar, o benefício do outro, mesmo que isso custasse a sua integridade física. Esse forte sentimento foi mostrado especialmente na acolhida que aquela igreja deu a Paulo e Silas, os viajantes que passaram por lá. Esse relato você verá, como eu já falei, em Atos capítulo 17. Se eu não falei, estou falando agora, porque eu acho que eu falei na outra igreja. Em Atos capítulo 17, havia um judeu convertido que se chamava Jason. Ele foi o responsável, ele foi quem recebeu em casa Paulo e Silas. E ele também foi o responsável pela fuga de Paulo. Esse homem, mesmo que hostilizado pelas facções de judeus e levado até as autoridades da cidade sobre a acusação de acolher homens que agiam contra os decretos de César, esse homem não hesitou, amou até as últimas consequências. Quando Paulo fala de amor, provavelmente ele esteja falando disso aqui, de como ele foi recebido e do que fizeram por ele num momento de extrema perseguição. Esse era o amor vivido naquela comunidade, meus irmãos. Um amor que os impulsionava a se esforçar, a se fadigarem uns pelos outros. Lembre-se do contexto que essa igreja está inserida. De total perseguição, de sofrimento. Aquela igreja não tinha paz. Se eles quisessem seguir a Jesus e fazer conhecido o nome de Jesus como fizeram, certamente eles pagaram o preço com o sofrimento. E o amor entre eles fortaleceu essa jornada. O apóstolo Paulo encontrou em Jason alguém para lutar com ele, alguém para acolhê-lo, para protegê-lo. E isso custou a Jason. Ele quase foi preso. Ele teve que pagar fiança. Ele tirou do próprio bolso. Ele pagou uma fiança para que Paulo tivesse refugiado na sua casa e na calada da noite ele liberasse Paulo para que ele fosse para outra cidade. As cópias autênticas de Jesus, eu e você, precisamos amar dessa maneira, porque esse amor, ele é ensinado por Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 dessa carta, ele relata, ele fala sobre o amor fraternal dessa igreja. Ele diz, no versículo 9 e 10, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos que vocês cada vez mais assim procedam.
Meus irmãos, ou amamos do modo que Deus ensina, ou ainda não amamos. O amor dessa igreja era sacrificial. O apóstolo Paulo sentiu esse amor. E ele fala, eu nem preciso falar de amor fraternal para vocês, porque vocês já foram ensinados pelo próprio Deus. O Espírito Santo motivou, impulsionou, ensinou aquela igreja a amar. O que falta para nós evidenciarmos a aparência de Jesus é amarmos como Deus amou. Nós precisamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ensine a amar como Ele nos amou. Se queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos amar aos nossos irmãos, nos doar aos nossos irmãos, servir aos nossos irmãos, nos sacrificar pelos nossos irmãos, assim como Cristo fez isso pela sua igreja. Só assim nós seremos cópias autênticas de Jesus. E amar também inclui exortar. Nós não estamos falando de um amor idealizado aí, que impede as pessoas de exortarem as outras, de falar a verdade. Se você ama o seu irmão, você também exorta, por amor a ele. Ame o seu irmão, se entregue por ele, gaste tempo, se dedique, sirva a ele. Se necessário, o exorte, porque isso também é amar. Além da fé ativa, o amor sacrificial era uma clara evidência de que aquela igreja era, de fato, imitadora, uma cópia autêntica de Jesus na terra. Por fim, a esperança da igreja tessalônica os testificava como verdadeiras cópias de Jesus. A sua perseverança ou firmeza na esperança de que Jesus voltaria para acabar com todo o sofrimento e lançar ira sobre os seus perseguidores, produzia neles uma atitude corajosa, mesmo mediante de uma cruel perseguição. As notícias trazidas por Timóteo vieram como um bálsamo para Paulo. Após sair foragido de lá, Timóteo encontra Paulo em Corinto e lhe dá as boas notícias acerca dos tessalônicos. Eu fico imaginando como é que Paulo ficou antes de receber essas notícias. Ele saiu foragido, a situação era de perseguição e sofrimento. Talvez ele tenha ficado preocupado ou ansioso, queria saber sobre os irmãos que ficaram naquela situação e ele teve que sair. A integridade dos irmãos estava comprometida, a integridade física deles estava comprometida. Aqueles irmãos que haviam recebido o Evangelho e a Paulo com tanta alegria e amor, possivelmente para Paulo estavam desamparados. Não se sabe como Paulo ficava, mas eu imagino que quando Timóteo traz essas notícias, ele de fato se acalma e, como nós vemos, se alegra a ponto de escrever essas palavras. Para Paulo saber que, independente das circunstâncias terríveis que rodeavam aquela igreja, ela não parava, continuava amando e esperando Cristo resgatá-la. Foi para Paulo a comprovação que eles eram amigos, amados de Deus, imitadores do Senhor, ou seja, cópias autênticas. Cópias autênticas. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a nossa fé
é professada, é confessada, é evidenciada em um mundo que persegue a Jesus, que persegue o Evangelho, que não suporta a mensagem da cruz, que não suporta a sã doutrina, que persegue os que ousam confessar a sua crença em Jesus. Nós não podemos esquecer que nós somos chamados a amar sacrificialmente pessoas de um mundo que odeia o verdadeiro amor. Nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, da verdadeira esperança, que não está nesse mundo, mas em Jesus Cristo, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para que tivéssemos uma nova vida e prometeu que retornaria para dar fim a todo o sofrimento do seu povo. Todos os eleitos, todos os imitadores do Senhor, todas as cópias autênticas de Jesus, aqui nessa terra, no dia que Ele retornar, reinarão com Ele para toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Era nessa ideia que a esperança da igreja de Tessalônica residia. Diante de tanto sofrimento, de tantos riscos, eles depositavam a expectativa do fim dessa dor no retorno do Salvador. Sabe, meus irmãos, existem doutrinas que depositam a expectativa da felicidade ou do fim do sofrimento aqui e agora. Não é disso que esse texto fala. Essa igreja se tornou para Paulo uma referência de pessoas parecidas com Jesus, pois eles tinham uma fé que era ativa e que fez com que eles deixassem os ídolos, deixassem o pecado. Amavam de maneira sacrificial e esperavam no retorno de Jesus, que daria fim definitivo, pleno, a todo o sofrimento, toda a perseguição que eles passavam. Essas três características, a fé, o amor e a esperança na volta de Jesus Cristo, no fim dos tempos, na volta do Senhor, era o que tornava esse povo um povo eleito, amado de Deus e imitadores de Jesus. Amém, igreja? Amém? Que a cada dia mais sejamos parecidos com o nosso Senhor. Que a nossa fé seja fortalecida para que nós possamos abandonar os nossos ídolos e realizar obras que serão conhecidas por todos e glorificarão ao nosso Deus. Que o nosso amor seja cada dia mais sacrificial, como Jesus nos amou. E que as lutas, que todo sofrimento, que toda dor que o povo de Deus passa aqui, seja nada diante da esperança do amanhã, do porvir, de Jesus Cristo. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra. Queremos louvar o teu nome, Senhor,
engrandecer o Teu nome aqui, ó Pai. Dizer, ó Deus, quão somos gratos, Senhor, pelo privilégio de termos esse relato do Teu filho Paulo aqui para nós. Nós clamamos ao Senhor, após lermos essa palavra, por um avivamento real, por um avivamento da nossa fé, que irá nos tornar capazes de verdadeiramente abandonarmos os ídolos, abandonarmos os nossos pecados, que verdadeiramente nos fará realizar obras para a Tua glória e fará muitos Te conhecerem. Um avivamento, Senhor, que nos fará amar os outros, o próximo ao nosso irmão, como Tu nos amou, Senhor, de maneira sacrificial. Um avivamento, Senhor, que irá nos fortalecer, não numa esperança para agora, mas numa esperança no porvir, no dia que o Senhor retornar. Aí sim, todo choro, toda tristeza encontrará consolo, toda lágrima será enxugada, todo sofrimento acabará, e então nós, de fato, reinaremos contigo para toda a eternidade. Aviva-nos, Senhor, para que essas características da igreja tessalônica possam habitar no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia. É assim que nós choramos e te agradecemos no nome do teu santo Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.